Oi, gente. Eu tô fazendo esse vídeo pra, enfim, contar como que foi o meu parto, que foi um parto normal domiciliar, como muita gente já sabe, né? E já tem mais de 3 meses que o João Vitor nasceu, mas só agora eu me senti à vontade pra falar sobre esse assunto. Só me senti segura pra descrever de uma forma que eu mostre como foi pra mim e não como uma influência para outras mulheres, porque eu não acho isso certo e eu acho que isso é uma ótima maneira de começar o vídeo. Eu quero deixar claro que tudo que eu disser aqui é como foi a experiência para mim, como eu tomei a minha decisão e o que eu acho certo para mim e para o meu filho. Hora nenhuma eu quero que isso pareça uma crítica para quem escolhe fazer o parto no hospital, muito menos para quem escolhe fazer cesariana. E aproveito para fazer um apelo para quem tem esse costume, as defensoras do parto normal, que parem de criticar as mulheres que fazem cesariana. Gente, cada um tem o direito de escolher o que é melhor para o seu corpo, sabe? Do mesmo jeito eu peço para que não critiquem a minha escolha. Sabe, quando você for ter seu filho, ou se você tem seu filho, parabéns pela escolha que você fez. Você escolheu o que é melhor pra você, pro seu filho, e eu escolhi o que é melhor pra mim. E quem escolheu cesariana escolheu o que é melhor pra ela. Vamos respeitar, galera, tá? Eu vou contar aqui a minha experiência, porque muita gente me pergunta, muita gente da minha família, amigos que moram longe, e até hoje eu não tive como descrever isso, porque eu acho que eu não conseguiria falar no papel, não conseguiria redigir um texto expressando tamanha emoção. E eu espero que eu consiga, através do vídeo, passar um pouquinho do que foi essa experiência pra mim, como eu tomei essa decisão. Beleza? Vamos lá então. Antes de engravidar, eu sempre dizia que eu ia ter cesariana, que eu não estava disposta a passar pela dor do parto normal, eu não queria trazer meu filho ao mundo xingando inúmeros palavrões, como acontece com muitas mulheres que gritam, xingam o marido. Eu não queria que meu filho viesse ao mundo com essa energia, assim, sabe, de sofrimento. Então, na minha cabeça estava descartado qualquer possibilidade de se fazer parto normal. Era cesariana e acabou. Aí eu engravidei e continuei com essa mesma mentalidade. Mas, como toda mulher grávida, eu fui pesquisar a respeito de todos os tipos de parto, qual era a melhor opção, vantagens de um, desvantagens de outro e etc. E aí eu descobri 3 tipos de parto: cesariana, o parto normal e o parto normal domiciliar, humanizado domiciliar, parto normal humanizado domiciliar. E eu nunca tinha ouvido falar de parto humanizado, muito menos domiciliar. Pra mim era, assim, parteira fazia parto domiciliar, era 1900 antigamente, quando não tinha hospital, sei lá, sabe? Não existia isso na minha cabeça. Então fui ler a respeito dos 3. E li bastante a respeito dos 3, não só da opção que eu escolhi, que foi o humanizado domiciliar. E vi que a cesariana, como todo mundo já sabe, você toma anestesia, você faz um corte, rasga o útero, tira o bebê, depois da ponta, aí 40 dias, 30, não sei, com ponto e dor, tananã, recuperação lenta, cesariana. Porém, você não sente a dor do parto normal e é tudo muito mais rápido. Parto normal. Você vai para o hospital quando a bolsa estoura, quando você começa a sentir contração de tanto em tanto tempo, e aí você tem o seu filho lá dessa maneira horrível, que pra mim é horrível, tá? Cada um com sua opinião. E aí eu descobri o parto humanizado, que tirava toda a parte ruim do que eu via no parto normal. Se por um lado eu não queria fazer o parto normal por causa da dor, o parto humanizado, ele minimizava a dor do parto normal, porque tinha música, tinha massagem, você podia ter quantas pessoas você quisesse ao seu redor, ao contrário do parto normal no hospital, que é só um acompanhante, que no caso normalmente é o pai. Enfim, tinha N coisas que minimizavam a dor. E aí eu vi que era possível fazer o parto humanizado domiciliar, que muitas vezes acontecia numa piscina, numa banheira, e seu filho nascia na água, assim, a coisa mais linda desse mundo. E as características que eu li desse parto foram as seguintes: feito por uma parteira com acompanhamento de uma doula, que é essa mulher que te acalma, te orienta, te fala qual a melhor posição, faz massagem, coloca uma luz baixinha, tem aromaterapia, tem música.
Você pode ter quantas pessoas da família você quiser, você pode comer o que você quiser durante o parto. Então, assim, além de ser um momento muito difícil, de dor e tudo mais, se você é privado de todas as coisas que te fazem bem, de ter pessoas que te querem bem do seu lado, de você poder comer o que você quer, de você estar no conforto da sua casa, eu acho que isso torna toda a situação muito pior, né? E não era isso que eu queria. Então, quando eu descobri o parto humanizado, eu falei, nossa, eu acho que é esse intermédio entre cesariana e o parto normal. Ele vai minimizar a minha dor, eu vou estar na minha casa. Quem me conhece sabe que eu troco qualquer balada por ficar dentro de casa. Eu adoro a minha casa e eu quase crio raiz aqui. Eu trabalho em casa, eu passo uma parte do tempo em casa e eu prefiro muito mais receber meus amigos em casa do que sair de casa. Então, era tudo que eu queria, era ter meu filho na minha casa, né? E então, nossa, eu me encantei com esse parto. E aí, eu fui pesquisar mais a respeito dele. Bom, vi muitos vídeos de mulheres tendo filho lindamente na banheira, quase sem dor, gritavam, mas gritavam tão pouquinho, não xingavam, e era tudo tão bonito, sabe? E isso foi um erro. Isso foi um erro grotesco, porque não era aquela fantasia toda que os vídeos do YouTube mostravam, não era aquele mundo mágico, não é. Não é assim. E eu fui orientada até mesmo pela minha parteira a descrever realmente como que foi o meu parto. Porque esses vídeos causam uma ilusão que decepcionam a gente. Que em vez de minimizar a nossa dor na hora de ter o parto, torna a dor ainda pior. Você pensa, poxa, por que com aquelas mulheres foi tão fácil e comigo não tá sendo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou contar realmente como que foi, o lado bom e o lado ruim. Pra vocês verem como foi a experiência pra mim e talvez a partir daí tomar a decisão quem ainda tem dúvida de que tipo de parto escolher. Então fui pesquisar se era possível ter esse tipo de parto aqui em Florianópolis. Porque eu sei que em algumas cidades do Brasil ainda não é possível ter o parto domiciliar. E aí eu descobri que uma das parteiras, me desculpe se eu estiver falando besteira, mas eu acho que ela é a melhor do Brasil, ela tem boas referências, fez o parto da Gisele Beauty, e tinha um programa na GNT, que era Partos pelo Mundo, que rodou vários países realizando partos domiciliar, que é a Maíra Calvetti. Ela morava aqui em Florianópolis e tem um grupo Ama Nascer, que é o grupo de parteiras e doula, que funciona aqui também na cidade, e que era possível fazer o parto com ela. Então eu falei, nossa, eu tenho uma pessoa que é super recomendada por todo mundo, é a melhor, não sei se é o que estava escrito, é o que diziam. E, bom, eu acho que eu tenho tudo pra fazer esse parto. Eu quero ter em casa, eu decidi ter o normal, é isso que eu quero, esqueci a cesariana, vou atrás dessa mulher e vamos ver no que vai dar. E aí eu falei com o meu médico, o médico eu tava fazendo pré-natal, porque eu já sabia que muita gente ia falar que eu sou louca de fazer isso. E o meu médico, pra minha surpresa, o filho dele, a mulher dele teve o parto em casa também, o filho dele nasceu pelas mãos da Maíra. Ela que fez o parto do filho do meu médico, né, da mulher do meu médico. Então acho que não preciso dizer mais nada. O meu médico apoiou a minha decisão. E todo médico que eu ia, quando eu ia em pronto-socorro, quando eu ia me consultar, quando eu ia fazer o pré-natal, todo mundo dizia que eu estava em ótimas mãos em fazer o parto com a Maíra. Então eu fui pra consulta com ela. Cheguei lá, um ambiente super alto astral, sabe? Uma casinha de madeira com chazinhos e puff no chão e aquele contato todo alto astral, hippie, zen, papapá, paz e amor. Que é como a Maíra é, ela fala que a gente tem vontade até de dar um sacode nela, tipo, fala mais rápido, Maíra. E ela é super tranquila, o que foi essencial pra hora do parto. E aí fui conversar com a Maíra. Nossa, ela me deu todas as orientações possíveis e inimagináveis pra hora do parto. Tirou aquela ilusão que eu tava com os vídeos que eu tinha visto. Falou que era difícil, que variava de mulher pra mulher, que o meu podia ser fácil como podia ser muito difícil. Mas mesmo assim, aquelas imagens do vídeo continuam na minha cabeça. Que foi um erro, que foi horrível isso pra mim. A minha experiência foi horrível ter assistido aqueles vídeos onde que tudo era mil maravilhas. Mas cada consulta que eu ia com a Maíra, eu firmava mais a minha decisão. Falei, não, eu tô preparada pra ter esse parto. Eu tô preparada pra ter o parto normal. Mas não foi bem assim.
E agora eu vou contar como que, de fato, essa foi a minha decisão de ter o parto. Agora, como que foi o parto, realmente. No dia 3 de novembro de 2015, 1h da tarde, a minha bolsa estourou. Eu estava em reunião pelo computador, pelo Skype, com o pessoal do meu serviço, e eu levantei para ir ao banheiro e a minha bolsa estourou. E aí, como eu já tinha sido orientada pela parteira, eu entrei em contato com a Maíra, com ela, pra explicar como que estavam as coisas, o que eu tava sentindo, tudo mais, pra ela saber me dizer se realmente a minha bolsa tinha estourado ou não. Mas tinha estourado. Nessa hora, o meu marido tava 12 horas de distância daqui, ele tava viajando, e a minha mãe e minha irmã, que estavam aqui pra me acompanhar nesse momento do parto, tinham saído. Eu tava sozinha. Mas aí, logo em seguida, elas chegaram. O meu marido, quando ficou sabendo que a bolsa tinha estourado, já começou a viajar de volta para Florianópolis. E a Maíra veio me examinar, conferir quanto que estava a dilatação e se realmente estava tudo ok, se a bolsa estava estourada, se eu podia ter o filho em casa mesmo e tudo mais. Antes, deixa eu explicar como que funciona a dilatação. Porque muita mulher, mesmo que já teve filho, mas que não fez parto normal, não sabe disso. Eu, inclusive, não sabia. A dilatação, como muita gente pensa, não é da vagina. Não. Você só sente alguma coisa ali, só dilata ali na hora que o bebê tá saindo. Essas horas de dor e sofrimento e tudo mais, e dilatação, é do útero. Tanto que a dor que a gente sente é como se fosse uma dor de cólica. Infinitamente maior, porém no mesmo local. E é ali, é o útero abrindo pro bebê sair e então ele passar pela vagina e lá nascer. Então, só pra ficar claro. Nessa hora, quando a minha bolsa estourou, eu tava com 3 centímetros de dilatação. E aí a Maíra voltou pra casa dela pra buscar a Marcela, que é a doula. Santa Marcela me ajudou muito. E pra buscar os equipamentos dela pro parto. E aí, o que eu fui fazer? Fui limpar a casa. Passei álcool na piscina, porque o João Vitor ia nascer na piscina, no quarto dele, a piscina que a gente montou própria pro parto. E fui limpar a piscina, fui limpar o quarto, fui preparar tudo, organizar as coisas, minha mãe foi fazer comida, nananã. Mil maravilhas, tudo festa, o carnaval, o João Vitor vai nascer. Alô mundo, postei ali no Facebook, avisei todo mundo. Olha, demais. Só que não, as coisas começaram a complicar logo em seguida. Bom, mais pra frente a Maíra chegou e eu já tava começando a sentir as contrações, as dores de contração. O que acontece? A barriga contrai, fica bem espremidinha assim, que ela tá empurrando o bebê pra sair. Toda vez que ela contrai e empurra o bebê pra sair, o útero tende a dilatar. E ele vai dilatando, dilatando, a barriga cada vez espremendo mais e mais e mais, pra então colocar o bebê pra fora. É assim que funciona. No início, as contrações funcionam de 5 em 5 minutos durante 40 segundos. Então, são 5 minutos sem dor e 40 segundos com dor. 5 minutos de intervalo, 40 segundos de contração. 5 minutos sem dor, 40 segundos com dor. Fácil, moleza. 5 minutos eu descansava, 40 segundos eu falava, essa dor vai passar, essa dor vai passar. E passava. Só que depois as contrações vão perdendo esse ritmo, vai ficando de 3 em 3 minutos, depois de 2 em 2 minutos, 1 em 1 minuto, depois não para nunca mais, até o bebê nascer. E foi isso daí que aconteceu. O meu marido chegou em casa, já era meia-noite, e minhas contrações deviam estar de 2 em 2 minutos, mais ou menos. Eu tava com muita dor e eu já tava perdendo as minhas forças. Pensa, minha bolsa tinha estourado 1h da tarde, era meia-noite já, e nada do João Vitor nascer. Quando ele chegou, a minha barrinha de força, que fica aqui em cima, assim, no videogame, sabe? Ela carregou, sabe? Ele me trouxe uma energia muito boa. Quando ele chegou, eu tava agachada no chão do quarto, com muita dor, muita. Eu não conseguia descansar, que ao contrário dos vídeos que eu vi, das mulheres que conseguem dormir, deitar, que se sentem melhor, eu não conseguia. Essa posição me dava mais dor. Então eu tava agachada, segurando na porta, batendo na parede, querendo gritar demais e tava gritando demais, quando ele chegou e me deu força pra continuar, sabe? E durante esse período que ele não tava, a Marcela, a minha mãe, a minha irmã e a Maíra foram fundamentais, sabe? Elas me orientavam as posições melhores, elas colocavam a luz baixa,
uma música calma, tranquila, ou uma música dançante, que é bom, porque cada vez que eu me movimentava, a dor aumentava. Se a dor aumentava, as contrações também aumentavam. E a contração aumentando, o bebê tende a nascer mais rápido. Tanto que tem hospital que acelera o processo de parto e injetando soro para poder a mulher sentir mais dor e aumentar a contração. E essa era uma das coisas que eu não queria, e por isso eu escolhi o parto domiciliar. Eu queria que fosse tudo no momento certo, eu queria que fosse tudo natural. O João Vitor acordou. Eu queria que fosse tudo natural. Então, eu queria que fosse no momento dele. Não importa se eu fosse passar 5 dias sentindo dor. Se daqui a 5 dias é o dia que ele tiver que nascer, que seja assim. Era esse meu pensamento. Só que eu fui perdendo as minhas forças e eu fui perdendo a minha racionalidade, sabe? A gente tem aquele instinto humano de quando a gente tem dor, a gente quer se livrar da dor. E foi isso que eu fiz. Eu pedi cesariana, eu pedi anestesia, eu pedi pra ir pro hospital, eu falei que eu desisti, eu falei que eu não queria ter mais bebê nenhum, não queria mais que ele saísse dentro de mim. Eu pedia perdão pro meu marido, eu pedia perdão pra minha mãe. E foram momentos complicadíssimos e que eu me sentia um lixo, porque os vídeos que eu via era tão fácil, as mulheres estavam conseguindo, que eu achei que eu ia conseguir também. E se eu não tô conseguindo, qual o problema comigo? O que eu tenho de errado? E aquilo me fez sentir muito mal. Eu não era capaz de ter o meu filho. Ninguém me preparou que aquilo podia acontecer, ninguém me preparou que eu podia entrar nesse processo de negação, de não querer mais ter o parto normal, de não querer mais ter o bebê, de não querer mais parir. E eu me sentia uma péssima mãe, eu me sentia uma péssima mulher, eu me sentia incapaz, fraca. E eu pedi desculpa e eu não tava me concentrando mais no nascimento do meu filho, eu tava me concentrando em resolver aquele problema que era dor. E ir pro hospital, tomar uma anestesia, sabe? E foi horrível isso. As mulheres não estão preparadas para isso. Quando dão uma boneca na nossa mão, coisa que deveriam fazer com os meninos também, porque eles são pais e carregam o bebê, mas nem vou entrar nessa questão. Quando dão uma boneca na nossa mão quando a gente é criança pra gente aprender a ser mãe, não nos preparam para o momento do nascimento. Não nos informam a dor que a gente vai sentir, o processo que a gente vai passar. Não fazem isso com a gente. E isso é um erro. E isso é uma coisa que devia ser mudada. Da mesma forma que tem que desconstruir essa imagem de que o parto normal de que o parto normal é uma coisa ruim, de que o parto normal é só dor, tem que construir a imagem de que existe esse momento e de que você vai negar, e que se você negar, você não tá sendo fraca, é natural. Porque só depois disso, a minha parteira informou que 90% das mulheres fazem exatamente o que eu fiz. Pedem pra ir pro hospital, pede pra ter cesariana, fala que não quer mais, nananã e tal. Enfim, passei por esse processo. Daí então fui pra piscina, porque tudo indicava que já estava perto do João Vitor nascer. Eu queria ter ele na piscina e a piscina ia ajudar a relaxar, a minimizar a minha dor. E, enfim, fui pra piscina, aí a água quentinha, relaxei, eu sentia menos dor, sentia as contrações, sentia as dores, mas era muito menos pior do que estava sendo até então. Mas nada do João Vitor nascer. E aí a Maíra foi, depois de muito tempo, ela foi me examinar para ver quanto que estava a minha dilatação de novo e continuava em 6 centímetros a dilatação do útero. Sendo que eu preciso alcançar 10 centímetros para então o bebê nascer. Nessa hora, o meu desespero ficou maior do que já estava. Eu achei que não era possível, mas ficou. Porque eu pensei o seguinte, já são, sei lá, 2 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã. Eu tô com 6 centímetros de dilatação? Vai nascer que horas esse menino? E se não dilatar mais? Eu vou ficar aqui sentindo dor até que dia? Aí eu comecei a falar mais ainda que eu queria ir pro hospital, não sei o quê. E me desesperei e falava, Maíra, ele não vai nascer porque eu não quero mais, porque eu fico falando isso e eu não vou conseguir colocar ele pra fora. Por favor, me ajuda, por favor, dá um jeito, por favor, me dá uma anestesia, por favor, faz alguma coisa para eu ter mais dilatação. E foram momentos de desespero. Não era mais momentos de tô aqui, tá no meu filho, tô aqui sentindo dor, mas vamos lá, eu vou passar por isso até o meu filho nascer. A minha cabeça funcionava que eu ia ficar mais, sei lá, mais 12 horas tendo dor e não ia sair de 6 centímetros de dilatação. E tudo que todo mundo falava de negativo começou a vir na minha cabeça, porque eu tava fraca. Começou a vir que
eu não era força, eu não tinha força, eu era muito magra, eu era muito pequena para ter parto normal. O João Vitor devia ser muito grande porque o Renan é grande, então eu não ia conseguir ter ele. E que era sofrimento para ele, para mim, que já tinha muito tempo que a minha bolsa estava estourada e o menino ia sufocar lá dentro. Pessoas, eu vou chegar bem perto da câmera. Não façam isso. Não façam isso. Parem de falar com as mulheres grávidas uma coisa dessa. Meu Deus, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Isso veio tudo na minha cabeça quando eu tava parindo meu filho. E vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Porque o meu médico não me disse isso, a parteira que tem experiência, fez mais de 500 partos, não disse isso. Vocês dizem, vocês estão tocando terror na galera, sem necessidade, sabe? Parou, tá? Continuando. Nessa hora, ela pediu pra eu sair da banheira. Porque, o que acontece? A banheira tem que ser de água quente. Morninha pro bebê sair, né? Não ter um choque térmico. Só que a água quente tava me relaxando. E eu não tava conseguindo mais ter ele. Em vez de eu fazer força, aguentar a dor, eu tava desfalecendo. Então, ela pediu pra eu sair da banheira. E aí eu tava bem teimosa, bem, sabe, bem com raiva de tudo. E não queria sair, fazia pirrar. Uma vez em uma das consultas, a Marcela tinha me dito que na hora do parto a gente vinha à tona nossos instintos mais primitivos. E é muito verdade. E era isso que estava acontecendo nessas horas finais do parto. Que na madrugada, já quase o dia amanhecendo, eu já estava louca, andando pela casa, socando tudo. Se alguém chegava perto de mim, eu brigava. Briguei com a parteira, briguei com a doula, briguei com a minha mãe, briguei com o Renan. Muita coisa dessa eu não lembro, me contaram depois, porque eu já tava meio que alucinando de tanta dor. E o meu medo nessa hora era de estar tão fraca por causa da dor, que na hora que ele tivesse saindo eu não conseguia colocar ele pra fora. Era esse o meu medo. Mas as horas foram passando, mesmo se eu fosse pro hospital, ela só ia deixar isso de manhã, porque ela já tinha conversado com uma médica que ia estar de plantão, que era amiga dela, para poder eu então pro hospital. Mas não tinha necessidade. E eu digo que não tem necessidade não é porque eu defendo esse tipo de parto, é porque durante o parto ela fazia acompanhamento do batimento cardíaco dele na minha barriga. E se o coração dele tivesse batendo ok, tudo bem, e a minha pressão tivesse boa, o meu batimento tivesse bom, o que eu tava sentindo era a dor que todo mundo sentia. Não tinha necessidade de ir pro hospital, não tinha nenhum problema. Então, tudo ok. Nesse momento eu tava fora da piscina, eu quis voltar pra piscina e ela não quis deixar. Porque cada vez que eu voltava pra piscina, meu corpo relaxava e eu não conseguia ter ele. E eu, bem teimosa, voltei pra piscina. E pedi pra ela me examinar novamente, pra ver se já tinha mais dilatação. E aí que foi que veio a nossa surpresa. Ela foi medir o batimento cardíaco do João Vitor e começou a cair. E só se eu ficasse de barriga pra baixo, que era uma posição que doía muito na piscina, que o batimento cardíaco dele voltava ao normal. E aí ela pediu pra eu ficar com a barriga pra baixo, eu não ficava, o batimento cardíaco dele parava, não diminuía. E ela virou pra mim e falou, foi a hora que ela falou com bastante firmeza, que a vida do meu filho dependia daquilo. Então, parecia que tava quebrando todos os ossos do meu corpo, mas eu conseguia ficar na posição, esperneando, gritando, batendo no berço que tava na minha frente, pra poder salvar ele, né? Pra poder conseguir ter ele. E quando ela foi me examinar, ela viu que eu já tava com uns 10 centímetros de dilatação e ele não tava nascendo porque tinha dado um edema, um nódulo, eu não sei o nome exato, na parede do meu útero, que não deixava a cabeça do bebê passar. Então tinha dado um carocinho, eu já tinha dilatação suficiente para ele passar, mas a cabecinha dele travava ali. E foi essa hora que parecia que eu tinha visto a morte, que ela teve que colocar a mão dentro do meu útero, do útero mesmo, e massagear para tirar aquele caroço, e então puxar a cabecinha dele para poder sair. Nesse momento, se eu tivesse no hospital e isso estivesse acontecendo, certeza que eles iam me levar para cesariana, que eles não iam tentar nenhuma manobra do tipo para poder ter o bebê da forma natural, que era a forma que eu queria, por mais que naquele momento eu estivesse negando. E ia ter feito a cesariana, uma coisa que eu não queria. Eu ia ter passado horas de dor à toa e não ia ter o filho do jeito que eu queria. E a Maíra não. Ela
quando todos os médicos me falaram que eu estava em boas mãos, que ela sabia o que ela fazia, ela realmente sabia o que ela fazia. E ela conseguiu. Eu estava sangrando muito, ela conseguiu equilibrar o batimento cardíaco do meu filho, ela conseguiu tirar o nódulo do meu útero, o edema do meu útero, e ela conseguiu fazer com que eu conseguisse ter meu filho de forma natural. E aí então só não podia ter ele na piscina, porque eu ia relaxar e ia acontecer tudo de novo. O edema ia voltar, etc, etc. E então eu fui pra cama, que ficava aqui atrás, na cama do meu quarto, pra então ter ele. E a posição que era melhor pra eu ter ele, por conta do batimento cardíaco, por conta de tudo que estava acontecendo, era de cócoras. Então eu fiquei de cócoras na cama, que é como se fosse agachada, com ela me orientando no que eu devia fazer. Quando vinha a contração, fazia força. Quando a contração parava, milésimos de segundo, eu respirava fundo. E nessa hora eu não estava sentindo mais dor. Eu acredito que a dor eu estava sentindo mais forte do que o normal por causa do edema. Isso eu acredito. Porque nessa hora que ele já estava nascendo, eu não estava sentindo mais dor. Mas eu também não sabia que ele estava nascendo. Eu achei que ter ido para a cama era mais uma manobra para poder facilitar o nascimento. Mas aí quando a minha mãe falou que estava dando para ver a cabecinha dele, nossa, eu tirei força da onde eu não sei que existe. Tirei força, sei lá, do fundo do coração, eu acho, pra colocar ele pra fora. Eu já tava muito fraca, pálida. Tudo que eu comia, eu vomitava durante o trabalho de parto, porque a dor tava me fazendo vomitar. Já tinha 21 horas de trabalho de parto. E então, assim, eu não sei explicar o meu estado físico, emocional e como que eu tava sem força. Mas quando a minha mãe disse que tava dando pra ver a cabeça dele, parece que eu tava começando o trabalho de parto naquele minuto, a força que eu criei. E eu não sentia mais dor de verdade. Ele já tava passando, né? Já tava dando pra ver a cabecinha dele saindo, mas a única coisa que eu tinha que fazer era muita força, mais força do que eu aguentava, assim, mas eu tava fazendo muita força. Meu marido me segurando pelo braço de um lado e pela perna, minha mãe do outro, e a parteira me orientando das horas que eu tinha que fazer força, como que era a força que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que concentrar minha força. E aí, esse espelho que tá aqui, tava em frente da cama e eu consegui ver ele nascendo. Foi um momento de emoção inexplicável. Foi tudo do jeito que eu queria. Eu tive a emoção de fazer força sozinho, colocar o meu filho pra fora. Eu tive a sensação de não precisar de alguém tirar o meu filho. Eu fiz isso, eu coloquei ele pra fora. Ele nasceu em casa, ele nasceu num lugar mais seguro do que o hospital em questão de bactérias, e ninguém vai poder discordar disso. É mais seguro e tem N milhões de pesquisas para comprovar isso. E sem nenhum tipo de indução ao parto, não teve soro, não teve anestesia, não teve nenhum medicamento. Não precisou fazer um negócio que eu não me lembro o nome agora, que é cortar, dar um talhozinho para poder ficar maior o espaço da vagina ali para o bebê passar. Foi tudo natural, foi tudo realmente natural. Ele nasceu, era 10h17 já. Nasceu com um pouco de dificuldade respiratória, teve alguns probleminhas ali, mas aí colocou no oxigênio, tanto eu quanto ele, fez massagem cardíaca, ela é bem preparada. Eu tinha confiança de que a parteira saberia a hora de ir pro hospital, se fosse por causa de saúde, não por causa dos meus chiliques de não estar aguentando a dor. Ela saberia a hora certa, se fosse necessário ir pro hospital. Ela e a Marcela são uma profissional, a parteira e a doula são profissionais extraordinárias. Em momento nenhum eu via preocupação no rosto delas, por mais que elas estivessem preocupadas com o batimento cardíaco dele diminuindo. Elas sabiam transmitir a tranquilidade que eu precisava para conseguir ter meu filho. E mesmo que eu precisasse ir para o hospital, elas saberiam a maneira certa de falar isso sem causar desespero em todo mundo que estava ali presente. E o João Vitor nasceu em casa, como eu queria. O pai dele cortou o cordão umbilical. Horas depois, eu tava andando pela casa com ele no meu colo, fazendo vídeo, nem parecia que eu tinha tido um bebê. E agora tá aqui esse moleque fortão e eu posso dizer que meu filho nasceu como eu queria. E eu quero passar essa experiência para que as pessoas também possam ter os seus filhos da maneira que elas julgarem melhor. E que se for essa, eu incentivo. Eu sofri,
eu vomitei, eu senti muita dor, eu desisti várias vezes, mas continuei, prossegui. Passei por coisas que eu não imaginei que eu ia passar, mas vale a pena. E muita gente me pergunta, você faria de novo? Olha, eu não teria um filho de novo. Mas se eu engravidar de novo por descuido, sei lá, por qualquer outro motivo, se eu engravidar de novo, sim, eu faria de novo. Eu não teria cesariana. Eu tenho pavor de cirurgia e de hospital. Se eu puder ter em casa de novo, que não é barato, se eu tiver condições de ter em casa de novo, eu vou ter em casa de novo. Mas, mesmo que não seja em casa, se for fazer pelo plano de saúde, se eu for fazer no hospital, eu vou ter o parto humanizado e natural. E de preferência na banheira dessa vez. E, por favor, não tirem referências pelas minhas horas de parto, pelo todo o meu sofrimento. Um exemplo que eu queria dar aqui é da avó do meu marido, que no primeiro filho, o parto dela durou 20 horas, e já no segundo filho, o bebê nasceu no corredor do hospital porque não deu tempo de ser atendida, de tão rápido que foi. Então, além de variar de mulher para mulher, de organismo para organismo, também varia de gravidez para gravidez. Mesmo com a mesma mulher, um filho pode ser diferente do outro, o nascimento pode ser um diferente do outro. E eu peço que toda vez que você for opinar sobre a gravidez de alguém, sobre a opção de parto, que você faça isso de maneira que você mostre para a pessoa como foi a tua experiência ou o que você acredita, mas não dita a tua verdade para ela. Não diz que a maneira que ela tá fazendo é errada. Cada pessoa sabe o que é melhor para si. E que mesmo que não seja o melhor, deixa cada um ter sua escolha, sabe? Não apavora ninguém. Eu ouvi de tanta gente, que o que eu tava fazendo era loucura, que eu tava colocando a vida do meu filho em risco. E eu não tô. Você sabia que na Inglaterra, até incentivo financeiro, não só na Inglaterra, no Reino Unido todo, eles incentivam as mulheres a ter os filhos em casa e não no hospital? Será que toda uma nação tá errada e a gente tá certo? E você tá certo? De falar que, nossa, olha só, eu trabalho com uma médica, eu tenho uma amiga que é médica, eu já trabalhei em hospital e sei que o que você tá fazendo é errado. É errado por quê? Se até pouco tempo atrás, todas as mulheres tinham os filhos em casa, quando não tinha hospital. Então só pensa nisso na hora de opinar, sabe? E deixa cada um ter sua escolha. Né, filho? Que pode ser perigoso assim, mas no hospital também você não tá livre de acontecer algum acidente, infecção hospitalar, etc, etc, etc. E outra coisa que eu queria falar que foi muito bom pra mim, assim, é que eu tive o auxílio da parteira no dia seguinte, 3 dias depois e uma semana depois, com o meu filho para orientar em questão da amamentação, de como que eu devia fazer, como eu devia cuidar, como que eu devia tratar. E foi muito bom. Inclusive, eu tenho uma amiga que é a Pamela Rodrigues, que faz um trabalho bem bonito no Espírito Santo, que é orientar as mães, as recém-mães, de como faz a amamentação. Porque eu vejo muita mãe desistindo de amamentar, não só por conta de vaidade, que isso eu nem vou falar, isso pra mim é inadmissível, mas porque o peito fere, ou porque dá febre, ou porque tem excesso de leite, ou falta de leite, e não sabe o que fazer. E para tudo isso tem solução. E essa minha amiga, Pamela, ela faz um trabalho bem bonito de orientação das mães, de como amamentar e como ter mais leite, como tirar o excesso de leite, como ajudar o filho, o bebezinho a pegar o peito. E então, se você é uma recém-mãe, se você vai ter um filho e tiver essa dificuldade, não desiste de amamentar. Procura ajuda e insiste. É normal o bico do peito ferir, é normal ter dificuldade para amamentar, mas vale a pena. Se eu esqueci de falar alguma coisa sobre o meu parto, de relatar alguma coisa, eu vou colocar no texto do post aqui do blog, que esse vídeo vai pro meu blog, vai estar no YouTube e vai estar no blog. E caso alguém tenha alguma dúvida, me pergunta. Sabe, pra mim é um prazer poder contar como que foi essa experiência, que foi muito boa, sabe? Foi muito gratificante depois de ver o meu filho. Quando dizem que depois que você vê o rosto dele tudo passa, não é que a gente esquece da dor e do sofrimento. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Eu demorei a me recuperar desse dia de sofrimento. O João Vitor, eu entrei em trabalho de parto num dia, ele foi nascer só no outro. Foi muito tempo, né? Mas depois que eu vi o rosto dele, eu vi que tudo valeu a pena, sabe? E que eu faria tudo de novo. Faria pra poder ter sido tudo da forma tão natural como foi. E é isso aí. Beijos. Manda beijo. Manda beijo. Olha ali na câmera. Olha ali, você.
Você! Tchau, galera! Beijo. Então mandem nos comentários que eu respondo e tiro as dúvidas que eu puder tirar. Beijo!